Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso programa Saber Direito. Tema do nosso curso, que é essa semana, nossa primeira aula anterior, é Direito Civil Constitucional. Nós tratamos na nossa aula anterior sobre o panorama evolutivo dos princípios do direito privado. Falamos lá de autonomia privada de contratação, isonomia substancial e solidarismo constitucional. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre defeitos do negócio jurídico. Mas antes disso, vou lembrar a vocês aí o nosso e-mail, para que vocês encaminhem aí e-mails com dúvidas ou sugestões. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir, saberdireito@stf.jus.br. Tá legal, gente? Então podem mandar e-mail aí à vontade, viu? Então, olha só. Vamos tratar de defeitos do negócio jurídico na nossa aula de hoje. Então, negócio jurídico, primeiro a gente precisa saber o que é o negócio jurídico. O que é o negócio jurídico? Toda e qualquer declaração de vontade, ou todo e qualquer ato volitivo, portanto é um ato humano, que tenha efetivamente repercussão jurídica, e, sobretudo, finalidade negocial. Então, é um ato volitivo, um ato humano, que tem repercussão jurídica e finalidade negocial. Esse é o negócio jurídico. Essa finalidade negocial consiste em quê? Modificar, adquirir, resguardar, transmitir ou extinguir direitos ou relações jurídicas. Essa é a finalidade negocial. Pois bem, um negócio jurídico, gente, tem elementos essenciais e elementos acidentais. Então, qualquer negócio jurídico... Sabe aquele negócio jurídico que você faz com o seu Manuel, com o seu José, na hora que você vai lá na padaria dele comprar pão? Isso é um negócio jurídico, tá? Um negócio de compra e venda, um contrato de compra e venda. Quando tem lá, em algumas regiões do país, nós temos o menino do farol que vem lá limpar o para-brisa e pede a moeda, é prestação de serviço, é outro negócio jurídico. E tem aquele que não limpa o para-brisa, não faz nada e pede a moeda também. É contrato de doação, também é negócio jurídico. Então percebam que o direito civil está no meio de nós o tempo todo. A gente atua com o direito civil o tempo todo. Então, esse negócio jurídico tem elementos essenciais e elementos acidentais. Os elementos essenciais do negócio jurídico, eles se subdividem em elementos essenciais de existência e elementos essenciais de validade do negócio. Os elementos essenciais de existência do negócio jurídico são três. Então, elementos essenciais de existência do negócio jurídico são três. A vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. Todo e qualquer negócio jurídico tem elementos essenciais de existência. Estes elementos essenciais de existência são a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. E todo e qualquer negócio jurídico também tem elementos essenciais de validade. Então, olha lá. Os elementos do negócio jurídico podem ser essenciais ou acidentais. Os essenciais se subdividem em elementos essenciais de existência e elementos essenciais de validade. Os elementos essenciais de existência são a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. Estes são os elementos essenciais de existência do negócio jurídico. Tá claro, gente? E os elementos essenciais de validade do negócio jurídico? Ora, os elementos essenciais de validade do negócio jurídico estão lá previstos na lei, artigo 104 do Código Civil, que fala do objeto lícito, possível, determinado, determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei e o agente capaz. Todos estes elementos previstos no artigo 104 do Código Civil são elementos essenciais de validade do negócio jurídico. Então, são elementos essenciais de existência. A vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial. Por outro lado, são elementos essenciais de validade, aqueles previstos no artigo 104. E estes são os elementos essenciais do negócio jurídico. Os de existência e os de validade. Os de existência não estão previstos na lei porque são uma construção doutrinária. Foi a doutrina que falou de elementos essenciais de existência. A lei fala dos de validade. A doutrina falou daqueles de existência. Seja como for,
elemento de existência ou de validade, são essenciais. E os acidentais? Quais são os acidentais? Então, a classificação é assim. Essenciais, de um lado. Acidentais, de outro. Os essenciais se desdobram em de existência e de validade. Os acidentais são 3. Termo, condição e modo ou encargo. Né? Os elementos acidentais do negócio jurídico são o termo, a condição e o modo ou encargo. Estes são, portanto, os elementos acidentais do negócio jurídico. Mas nós vamos nos concentrar nos elementos essenciais, os de existência e os de validade. Olha, gente, quais são os possíveis defeitos de um negócio jurídico? Quais são os possíveis defeitos de um negócio jurídico? Um negócio jurídico pode ser inexistente, um negócio jurídico pode ser nulo, um negócio jurídico pode ser anulável e um negócio jurídico pode ser ineficaz. Então, os possíveis defeitos dos negócios jurídicos são a inexistência, a nulidade, a anulabilidade e a ineficácia. Tá claro, gente? Então, o negócio pode ser inexistente, nulo, anulável ou ineficaz. Com base em que um negócio jurídico, um contrato, seja ele qual for, pode ser inexistente, nulo, anulável ou ineficaz? Ora, por óbvio que é com base nos elementos essenciais de existência e de validade. Se eu agredir em um dado negócio jurídico um elemento essencial de existência, este negócio jurídico será inexistente. Se eu agredir um elemento essencial de validade, este negócio jurídico será inválido e, portanto, nulo ou anulável. E se eu agrido um elemento acidental, os elementos de eficácia, e nós vamos tratar disso especificamente ainda, ele será ineficaz. Tá claro? Então nós vamos tratar do primeiro defeito, a inexistência do negócio jurídico. Muitos autores dizem que nem caberia se falar de inexistência de negócio jurídico, por um simples motivo. Aquilo que é inexistente não deve ser tratado nem pela lei nem pela doutrina. Tudo bem, gente? Respeitamos este posicionamento, mas, da Tavênia, temos o posicionamento de que cabe sim tratar da inexistência do negócio jurídico. E que inexistência é um defeito distinto da nulidade absoluta. Tá claro? Então, inexistência do negócio jurídico. Ora, vamos lembrar? A gente acabou de falar aí, ó. Vamos lá, vamos lembrar. Quais são os elementos essenciais de existência do negócio? São elementos essenciais de existência a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial, não é isso? Ora, se são elementos essenciais de existência a vontade humana, a idoneidade objetiva e a finalidade negocial, agredido qualquer um desses elementos, o negócio jurídico será inexistente, porque estes são elementos essenciais de existência do negócio jurídico. Então pense, gente, eu chego num hospital, um sujeito está em coma no hospital. Se ele está em coma, não há como ele ter atos volitivos. Ele está em coma no hospital. Eu pego o dedo dele, coloco a digital dele na carimbeira e coloco o dedo dele no contrato. Esse contrato tem algum valor? Muitos vão dizer, ele é nulo. Não, ele não é nulo. Ele é inexistente. Por um simples motivo, não houve vontade humana. Se faltou vontade humana, a situação é de inexistência. Então, eu quero que vocês comparem uma situação agora. Primeira situação. Cheguei no hospital, o sujeito está em coma, passo o dedo dele na carimbeira e coloco a digital dele no contrato. Teve vontade humana? Não. Esse negócio é o quê? Inexistente. Segunda situação. Coloco uma arma na cabeça do sujeito e falo, assina. E o sujeito não está em coma, está em perfeitas faculdades mentais, né? E eu coloco uma arma na cabeça dele e falo, assina. Isso não é supressão de elemento volitivo. Colocar a arma na cabeça do sujeito e falar, assina, isso é coação. Ainda que seja por visa absoluta, mas é uma coação. Tá claro? O defeito aqui é diferente, aqui é a anulabilidade. Nós vamos falar dele já já. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala ausência de vontade humana, nós estamos falando efetivamente de ausência de vontade humana. Não é vício de vontade, é ausência de vontade. Então é pegar o sujeito que está em coma, passar o dedo dele na carimbeira e colocar no contrato. Nesse caso, não teve vontade humana. E se não teve vontade humana, senhores, nós estamos tratando de uma situação de inexistência do negócio jurídico.
O negócio jurídico é inexistente por falta de vontade humana. Não é por vontade viciada, e sim porque não teve vontade no negócio jurídico. Não é porque a vontade foi equivocada, é que não existiu vontade alguma. Tá claro? Então, o primeiro elemento essencial de existência é a vontade humana. O segundo é a idoneidade do objeto. E aí eu quero traçar a distinção entre ilicitude e inidoneidade. Tudo bem? Objeto ilícito para negócio jurídico é ilícito para qualquer negócio jurídico. Pensa lá, cocaína. A cocaína é lícita para algum negócio jurídico? Não, porque este objeto, essa substância entorpecente é o quê? É um objeto ilícito para negócio jurídico, não é isso? E se é um objeto ilícito para negócio jurídico, é ilícito para qualquer negócio jurídico. Agora, meu rim, órgão humano. Meu rim é objeto ilícito para negócio jurídico? Olha, tomem muito cuidado. Claro que não é objeto ilícito para negócio jurídico. Eu não posso doar o rim, doar sangue, doar a medula. Então é óbvio que aí o que nós estamos tratando não é de ilicitude do objeto. Vou refazer a pergunta agora de um jeitinho diferente. Posso vender meu rim? Não. Posso vender meu sangue? Não. Posso vender minha medula? Não. Então, neste caso, nós temos um objeto que é inapropriado para algumas modalidades negociais. E aí a gente não está falando mais de ilicitude do objeto, e sim estamos falando de inidoneidade do objeto. O objeto é inidôneo para compra e venda nesse caso. E sendo o objeto inidôneo para compra e venda, tem-se um contrato, um negócio jurídico inexistente por inidoneidade objetiva. Tá claro? É o mesmo que tentar emprestar um objeto que é fungível através de comodato, ou emprestar um objeto que é infungível através de mútuo. Não pode, porque a lei diz, empréstimos são duas formas, mútuo e comodato. O mútuo para bens fungíveis, o comodato para bens infungíveis. Eu não posso subverter estas formas sob pena de gerar inexistência desse contrato, porque o objeto será inidôneo para aquela forma de contratação. Tudo bem, gente? Imagina lá que eu estou num boteco lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Não é? E eu começo a escrever no guardanapo. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, pois todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Olha que lindo. Aí chega nesse mesmo boteco o Serginho Lacraia. Vocês lembram desses caras, né? Lacraia, não lembra deles? Então, o sujeito chega lá e fala assim, quero comprar. Eu falo, não quero vender, quero comprar, não quero vender, 200 mil eu vendo. Depois de 2 semanas, eu, Vinícius Moraes, que eu tenho em bom lugar, eu, Vinícius Moraes, escuto a minha música. Eu não existo sem você, sendo tocado em ritmo de bonde do Tigrão pelo Serginho Lacraia. O que eu faço? Ah, eu vendi. A pergunta é simples, eu poderia ter vendido? Artigo 24 da Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. São direitos morais do autor. Dentre eles, o de retirar de circulação a obra sempre que a sua circulação lhe ofender a honra, a boa fama, a imagem, enfim. Ou seja, eu não posso vender uma letra de música. Não existe contrato de compra e venda de uma letra de música. Vocês estão entendendo? Porque essa letra de música envolve direito de autor, e direito de autor é personalíssimo. E se envolve direito de autor que é personalíssimo, não cabe venda. Cabe o quê? Cessão da fração patrimonial de direitos de autor. Claro que eu estou pegando uma situação muito específica para mostrar para vocês, mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse objeto, letra de música, ele não é ilícito. Ele não é ilícito para negócio jurídico, ele é inidôneo para um contrato de compra e venda. Isso é diferente de ilicitude. Porque a cocaína, a maconha, a heroína são substâncias entorpecentes ilícitas para negócio jurídico. Eu não posso fazer nenhum negócio jurídico com elas. E a letra de música? A letra de música não é ilícita, mas é inidônea para compra e venda. Por quê? Porque é inalienável o direito moral do autor. Então eu tenho de fazer uma cessão da fração patrimonial desse direito. Conforme, vou repetir, artigo 24 da Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, a LDA. Tá claro, gente? Então, olha, se faltar vontade humana, o contrato é inexistente.